Vamos lá. Então, damos sequência aqui aos problemas do processamento de transação. Vamos falar sobre o problema do resumo incorreto. Então, se uma transação estiver calculando uma função de resumo de agregação de uma série de itens de banco de dados, enquanto outras transações estão atualizando alguns desses itens, a função de agregação pode calcular alguns valores antes que eles sejam atualizados e outros depois que eles forem atualizados. Que é no caso, vamos pensar que eu estou com um usuário fazendo uma operação de soma de valores, ou de média, de máximo ou de mínimo, e um outro usuário que está fazendo a atualização daqueles mesmos valores. Então tem um conflito ali de recurso, né? Porque eu estou atualizando uma informação de um dado que eu estou fazendo operação de soma em outra transação. Então o resultado final da soma ela não vai ser correto, né? Então a ideia é exatamente isso aqui. Então aqui tem T1 e T3, né? No caso a sequência aqui começa a soma é igual a zero inicialmente, isso aqui é uma variável. Aqui faz a leitura de um item A e a soma vai receber a soma zero mais o valor de A. No caso aqui, ó, tem a leitura do item X com a atualização do item X e a escrita do item X. E nesse momento aqui, depois tem a leitura do item X com a soma desse item X, a leitura do item Y e a soma do item Y. E nesse caso aqui embaixo eu tenho a leitura de Y com a atualização de Y. Então aqui, ó, o que acontece? Se eu tenho atualização de Y aqui pela transação 1, a transação 3 faz uma operação de soma aqui e calcula esse valor de y que era um valor anterior. Então, nesse caso, o valor de y ele não vai ser considerado, porque a atualização aconteceu logo depois. Então, a gente vai ter um probleminha aqui em relação aos dados que foram informados no final, né? Então, o valor de item y aqui vai ser diferente do que foi utilizado na soma. Vai ter um descompasso aqui no final aqui da operação. Então, neste exemplo, né, através de números aqui para a gente acompanhar, suponhamos que a transação T3 precise mostrar o número total de assentos ocupados em todas as viagens da companhia. Assim, o número de poltronas ocupadas no dia A vai ser igual a 40, no dia X vai ser igual a 4, no dia Y igual a 0 e no dia N o número de poltronas a serem remarcadas para outro dia. Então, se a gente for olhar aqui, é o seguinte, eu tenho essas informações, eu vou até escrever aqui para a gente colocar lá na tela. Então, A igual a 40, X igual a 4, Y é igual a 0 e N é igual a 2. Então, se eu colocar essas informações aqui do lado, a primeira leitura que vai acontecer vai ser soma é igual a 0. Então, essa soma vale 0. Vou colocar a soma 0 aqui. Aqui, o item A, a gente tem 40. Aí a soma vai pegar 0 mais 40, soma vale 40 aqui nesse ponto, certo? Então, isso aqui é a soma. Vou colocar um Szinho aqui. E agora, eu tenho a leitura de x. Esse x vale 4. Esse x vale 4. Então, coloca aqui, ó, 4, x menos n. O n, ele vale 2. Então, aqui no caso, eu tenho 4 menos 2
E aqui eu pego a escrita de x. Então, no caso aqui vai ser 2, certo? Então, x vai valer 2 aqui. A leitura de x aqui embaixo vai ser 2 também. Porque, como eu já gravei, já dei uma operação de write item x, a leitura, mesmo sendo em transações diferentes, ela vai buscar o valor que foi gravado no banco de dados. Então, o item x aqui vai valer 2. Então, nesse caso aqui agora, eu vou falar o seguinte, ó, a soma, ela vai pegar a soma mais x. A soma, o valor final aqui, que a gente tinha, era 40, então ela vai passar para 42. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui nós temos o valor de 2, que foi a leitura de x, 40 mais 2, 42. E a leitura de y? A leitura de y aqui, eu vou buscar o valor que é 0, né? Só para confirmar aqui, então 0. A soma pega exatamente aqui 42 mais 0, que isso aqui vai continuar sendo 42. Então, a soma continua no valor de 42. Só que aqui embaixo eu fiz a leitura de y, então y é 0, recebe y mais n, n aqui vale 2, então ele vai pegar 0 mais 2, y vai ser igual a 2, que vai ser escrito aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma soma final no valor de 42, o y valendo 2, só que se a gente for olhar, o que a gente teria que ter no final aqui, né? Então, essa soma, ela deveria valer, na verdade, 44 e não 42, porque esse 2 aqui, ele foi escrito depois. Então, a gente perdeu no resumo final, nessa transação 3 aqui, exatamente esse valor. Então, o valor aqui ficou diferente. Esse seria o valor correto, né? Então, a soma foi um pouquinho diferente aqui que nós encontramos. Então, nós podemos ter outro problema aqui, que seria o problema da leitura não repetitiva, ou seja, quando uma transação T lê o mesmo item duas vezes e o item alterado por outra transação T' entre duas leituras, logo T recebe valores diferentes das suas leituras. Então, seria mais ou menos o seguinte ponto aqui. Eu tenho lá um recurso que é igual, que é A. Então, eu vou fazer a leitura desse A por uma transação. O assento está disponível, o assento lá do ônibus. Aí, essa transação escolhe um lugar. Só que, ao escolher essa passagem em si, essa poltrona, ela ainda não foi reservada. E quando eu faço a leitura por outra transação, esse assento ainda está disponível. Ou seja, eu ainda não tenho um bloqueio de recurso e eu posso, às vezes, vender a mesma passagem para duas pessoas diferentes. Então, nesse caso aqui, geraria um problema enorme também. Então, vocês viram aí que são casos que realmente têm que ser gerenciados pelo nosso processador de transações do sistema gerenciador de bancos de dados. É algo realmente muito complexo. Então, nós vamos avançar o conteúdo aqui. Tem muito mais coisa, né? E realmente eu espero que vocês possam ler todos esses conteúdos por escrito mesmo. E se for o caso, vocês postam as dúvidas aí no grupo para a gente sanar. Beleza? Um abraço para todos e até mais.